Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje gostaria de falar como Deus conhece nossos corações e como Deus quer que nós também conhecemos a Ele. E para isso vou usar o texto de Êxodo capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, e no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés tinha saído do Egito depois de ter matado o egípcio e fugido para o deserto. E a Bíblia diz que lá ele conhece sua esposa, e a Bíblia diz que ele começa a cuidar dos rebanhos do seu sogro Jetro. E Moisés, mais um dia normal, já fazia 40 anos que ele estava no deserto fazendo isso, e era acostumado a ver coisas, era acostumado a ver fogo, era acostumado a ver sarça se queimando devido ao calor do deserto. Mas esse dia foi diferente. Ele olhava, aquela sarça estava em chamas, mas aquele fogo não consumia a sarça ficava da mesma maneira, mas ela estava em chamas. E aquilo chamou a atenção de Moisés. Deus quer chamar nossa atenção. Deus usa vários meios para chamar nossa atenção. Muitas vezes estamos tão distraídos, cuidando das coisas, estamos tão distraídos como Moisés se acostumava no deserto, cuidar do rebanho, 40 anos fazendo aquilo, cuidando de rebanho no deserto. Talvez ele estava distraído, muito distraído, e Deus resolve chamar a sua atenção para si. Deus quer que nós se voltamos para Ele todos os dias da nossa vida, e muitas vezes Ele usa alguns meios para chamar nossa atenção para si. E no caso de Moisés, Deus usou a sarça. A sarça não se queimava, para chamar a atenção de Moisés, para que Moisés pudesse olhar aquela sarça ali não se queimando. E a Bíblia diz que Moisés olha, aquilo chama a atenção de Moisés. Aquilo tira a atenção de Moisés daquilo que ele estava fazendo para voltar a atenção para aquele fogo. É interessante que a sarça era algo simples, algo no deserto comum, no deserto, né? Mas Deus traz o seu fogo sobre aquela sarça, assim como na minha e na sua vida. Muitas vezes nós achamos e somos pequenos, né? Não somos grandes, somos pequenos, mas a Bíblia diz que Deus quer estar em nós, que o Senhor quer estar na nossa vida. O Senhor quer que a sua chama queime nossos corações. Então, da mesma forma que Moisés contempla aquela sarça, Deus não queria só que Moisés visse aquela sarça. Deus queria que Moisés se transformasse no lugar daquela sarça, que o fogo de Deus estivesse em Moisés. Assim como Deus queria incendiar a vida de Moisés, Deus também quer incendiar a minha e a sua vida. O fogo desse mundo, as provações desse mundo, muitas vezes elas querem nos destruir, mas o fogo de Deus, a presença de Deus, ela não vem para nos destruir, ela vem para nos fazer chegar até Ele, ela vem para nos aproximarmos cada vez mais dEle. Então a primeira coisa que chama a atenção de Moisés é ele ver o fogo na sarça. No capítulo 3, a segunda coisa diz assim: E Moisés disse: Agora me virarei para lá. Então, no pensamento, Moisés ele fala consigo: agora me virarei para lá para ver aquela chama, para ver o que estava acontecendo. Então, o pensamento de Moisés agora se volta para aquela sarça, se volta para aquele fogo, se volta para aquilo que ele estava vendo. Então, o pensamento dele sai das ovelhas, o pensamento dele sai do rebanho, o pensamento dele sai daquilo que ele estava fazendo, o pensamento dele se volta para Deus. Deus quer também que nossos pensamentos se voltem para Ele. Nos dias que estamos vivendo, nossos pensamentos muitas vezes eles estão atribulados, nossos pensamentos estão muitas vezes com medo, nossos pensamentos muitas vezes estão voltados para situações a qual estamos vivendo. Mas o Senhor quer que nossos pensamentos se voltem para Ele. O Senhor quer que nós entendemos que Ele não mudou, nós entendemos que Ele continua sendo o mesmo, e que nossos pensamentos possam estar voltados para o Senhor. Nossos pensamentos não podem estar voltados às situações que estamos vivendo. Nosso pensamento não pode estar voltado para aquilo que
que as providências que as pessoas vão tomar, que os homens vão tomar. Nossos pensamentos têm que estar voltados para aquilo que Deus está fazendo. E Deus tem algo poderoso, maravilhoso para mim e para você. Mas para isso nós temos que estar pensando em Deus. Nossos pensamentos têm que estar voltados para o Senhor. A terceira coisa que eu vejo aqui no capítulo 4, no versículo 4, ele diz assim: vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou dos céus. Então, quando Moisés se vira, Moisés começa a ver. Moisés fixa os seus olhos naquela chama. Moisés, ele começa a ficar atento. A visão, ela começa a ficar mais clara para Moisés, porque Moisés começa a ver tudo o que estava acontecendo ali. Moisés começa a contemplar a presença de Deus naquele momento. Mesmo que eles não estavam vendo, mesmo que eles não estavam conseguindo enxergar Deus naquele momento, mas a visão voltada para lá, Moisés começa a ver ao que a Bíblia diz que é a fé. Moisés começa a ver aquilo que não existe. Por quê? Era comum ele ver uma chama se consumindo, mas aquela chama, aquela sarça não estava se consumindo, aquela sarça não estava desaparecendo. Então Moisés começa agora pela fé a entender que era a presença de Deus que estava naquele lugar. Moisés começa a entender que Deus estava ali tentando fazer algo, falar algo com ele. Moisés começa a entender que aquilo não era normal. Porque para nós, amado, Deus quer que nossa visão seja uma visão de fé, uma visão de esperança, uma visão que nós entendemos o que as Escrituras diz. Que a Bíblia diz que tudo está no controle de Deus, nada foge do controle de Deus. Então a nossa visão, ela tem que ser em Deus. A nossa visão, ela tem que ser uma visão que não vê o agora. Que a fé, ela não vê o que está acontecendo no momento. A fé, ela entende que Deus está no controle de tudo, que Deus está no controle de todas as coisas. E a fé vê o amanhã. Deus tem preparado coisas grandiosas, Deus tem preparado um lugar para nós, Deus tem preparado uma morada para nós. Então, a nossa visão, ela não pode se limitar àquilo que nossos olhos veem nesse mundo, aquilo que nossos olhos contemplam nesse mundo. A nossa visão tem que contemplar muito além aquilo que nossos olhos carnais podem contemplar. A nossa visão, ela tem que contemplar o invisível. A nossa visão tem que contemplar as mãos de Deus no controle de todas as coisas. A nossa visão tem que contemplar que Deus está na direção de tudo. A nossa visão tem que contemplar que nada pode acontecer se não for a permissão de Deus. A nossa visão tem que contemplar que nós temos que estar preparados para quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, porque a fé, a visão do cristão, ela não pode ser limitada. A visão do cristão, ela não pode ser barrada. A visão do cristão, ela não pode ter algo que acerque ela, porque ela tem que passar os limites daquilo que o homem vê, daquilo que o homem natural vê, porque o cristão, ele tem a chama do Espírito de Deus dentro da vida dele. Então o seu coração está aquecido, o seu pensamento se volta para Deus. Depois que o seu coração está aquecido, o seu pensamento se volta para Deus, as escamas caem dos nossos olhos. E as escamas caem dos nossos olhos, nós começamos a ver o impossível. Nós começamos a ver Deus no controle de tudo. Nós começamos a ver Deus na direção de todas as coisas. Nós começamos a entender que os planos de Deus não podem ser frustrados. Nós começamos a entender que no mundo vamos ter aflições, mas o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está na nossa vida. Então Moisés, ele começa a ver o quê? Começa a ver que Deus estava no controle, que Deus estava, que o fogo era do Senhor, que o fogo não era um fogo comum, mas era um fogo diferente, era um fogo que vinha do alto, era um fogo que não era algo comum de se ver, mas era um fogo que estava ali tentando mostrar algo para ele. Deus está tentando mostrar algo para nós. Deus está tentando queimar nossos corações de uma maneira que talvez até o momento não sentimos isso. Então Deus quer o quê? Com muitas coisas que Ele permite, que nós chegamos a Ele, que nós voltamos para Ele, que nós cada dia mais se acheguemos a Ele. A quarta coisa que eu vejo aqui está no versículo 4 mesmo, que diz assim: e o Senhor disse: Moisés, Moisés. Então o Senhor começa a chamar Moisés. O Senhor disse para ele, quando Moisés deixa o seu coração queimar,
se volta o pensamento para lá. As suas vistas começam a ver que aquilo era algo de Deus. Então ele começa a ouvir a voz de Deus. E Deus começa a chamar ele, Moisés, Moisés. Se Moisés não escutasse a voz de Deus, Deus ia chamar ele mais uma vez, Moisés, 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 Moisés. Talvez Deus está me chamando, talvez Deus está te chamando e nós não ouvimos a voz de Deus. Mas Deus continua nos chamando, porque Ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele bate no nosso coração todos os dias, Ele quer falar conosco em todos os momentos. Mas quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e não damos ouvido àquilo que Deus fala? Quantas vezes nós lemos a palavra do Senhor e não deixamos aquilo entrar dentro dos nossos corações? Quantas vezes nós ensinamos a palavra de Deus, mas nós mesmos não acreditamos naquilo que está escrito? Mas o Senhor está dizendo para nós, olha, ouça a minha voz, ouça aquilo que eu estou dizendo através das minhas escrituras. Porque as escrituras do Senhor é Deus falando conosco, mas Deus pode falar conosco ainda de maneiras diferentes. Deus pode chamar nós pessoalmente, dizendo, olha meu filho, vem aqui, ele chama você pelo seu nome, porque Ele conhece você. Ele sabe o teu nome, Ele conhece tudo sobre você. E Ele pode chamar você, como Ele chamou Moisés, dizendo, Moisés, Moisés. Mas o coração de Moisés já estava em chamas. O pensamento de Moisés estava voltado para Deus. Os olhos de Moisés estavam contemplando as maravilhas, a presença do Senhor. Aí os ouvidos de Moisés também começam a ouvir a voz de Deus. Os ouvidos de Moisés agora começam a ouvir não mais o vento do ruivante do deserto, não mais o barulho dos animais, mas ele começa a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós estamos ouvindo tantos ventos ruivantes nos dias de hoje, ventos de perturbação, ventos de tribulação, ventos de dificuldades, mas comece a ouvir a voz de Deus te chamando, dizendo, acalma-te, dizendo, filho, eu estou aqui, dizendo para você, chamando você pelo teu nome, venha, venha, venha me buscar, venha para a minha presença. E no mesmo versículo, Moisés responde, eis-me aqui. Por quê? Quando se ouve a voz de Deus, tem que ter uma resposta. E Moisés ouviu a voz do Senhor, chamando ele pelo nome, e Moisés disse, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quando Elias vai ao templo, quando Isaías vai ao templo buscar ao Senhor, a palavra do Senhor nos diz que ele tem uma grande visão, e a Bíblia diz que quando ele tem a grande visão, né, é a única coisa que ele pode fazer e dizer, eis-me aqui, Senhor. Quando Samuel ouve a voz de Deus, a única coisa que ele pode fazer, fala com o teu servo ouve. Quando Moisés ouve a voz do Senhor, a única coisa que ele pode fazer é dizer, eis-me aqui. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós temos que dizer, Senhor, estou aqui. Estou aqui não para que o Senhor venha fazer a minha vontade, mas para que o Senhor faça a vontade dele em nossas vidas. Muitas vezes a vontade do Senhor em nossas vidas vai totalmente ao contrário daquilo que queremos, daquilo que projetamos, daquilo que pensamos, porque Deus é soberanamente maior. Os pensamentos de Deus não são os meus pensamentos, eu não vou jamais conseguir pensar o que Deus pensa, jamais conseguir entender o que Deus quer para a minha vida, mas no entanto eu tenho que ter fé e compreender que tudo aquilo que Deus quer da minha vida é o melhor para a minha vida. E Moisés disse para o Senhor, eis-me aqui. A quinta coisa aqui é que Moisés vem, né, e ele fala. Então Moisés ouve, que é a quarta coisa, Moisés ouve a voz de Deus, e a quinta coisa, Moisés fala com Deus, eis-me aqui. Porque ele ouviu Deus chamar ele, Moisés, Moisés, e ele responde, eis-me aqui. Então o que é isso? O que Deus quer de nós? Deus quer que nós falamos com Ele. Deus quer interagir conosco. Deus quer ter uma comunhão íntima com cada um dos cristãos. Muitas vezes nós achamos que Deus quer falar conosco somente através quando nós estamos na igreja, num conjunto. Não, Deus fala conosco através do conjunto, mas Deus quer falar conosco individualmente também. Talvez esse seja o momento que Deus está te chamando. Olha, agora você está aí dentro da sua casa. Agora você não tem mais como os afazeres, não tem mais como se preocupar com tantos afazeres. Então vem falar comigo, vem falar comigo, fala com Deus, dobre seus joelhos, fala com o Senhor, abre seu coração para o Senhor, abre sua vida para o Senhor, e Deus vai falar com você também, e você vai poder dizer para o Senhor, Senhor, estou aqui,
como Deus tem falado para nós todos os dias: eu estou aqui, eu não mudo, Deus nunca mudou. Nós mudamos, nós deixamos de buscar a Deus, nós deixamos de interagir com Deus, por causa dos nossos afazeres, por causa de tudo aquilo que nós temos que fazer no cotidiano. Mas chegou o momento de Deus falar para nós: se achega-te, vem até mim, vá até o Senhor. O fogo não vai te queimar, o fogo não vai destruir você, o fogo só vai fazer você se chegar mais perto de Deus, só vai fazer você reconhecer quem você é e quem é o Deus da sua vida. A sexta coisa, nós podemos ver aqui no versículo 5, ele diz assim: e disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. Nós podemos ver aqui que Moisés, depois que ele sente seu coração queimar, depois que ele começa seus pensamentos se voltam para Deus, depois que ele vê, depois que ele ouve, depois que ele fala, agora ele quer chegar onde Deus está, porque é assim que acontece. Deus quer que nós chegamos mais perto dele, Deus quer que nós se aproximamos dele. Então Deus está chamando você, mas para chegar perto de Deus, o fogo dele vai queimar as impurezas, vai queimar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, para que nós possamos se aproximar do Senhor. É hora de chegarmos mais perto de Deus, é hora de se aproximarmos do Senhor. Mas entenda, não é do meu jeito, mas é do jeito do Senhor. Então leia as Escrituras, creia nas Escrituras. O fogo de Deus vai limpar, o fogo de Deus vai transformar, para que nós possamos se aproximar do Senhor, chegar e agradar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus que abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.